sabia que o universo onde Deus habitava era silencioso? Habitava ele consigo mesmo, sentado num trono. Pai, Filho e Espírito Santo em um. Conversavam consigo mesmo telepaticamente. Até que Deus achou aquilo muito chato. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais uma pérola do Marcos Infeliciano. É isso que você ouviu. Pastor Marcos Feliciano aparece mais uma vez no cenário teológico com mais um revelamento não se sabe de onde. Ele traz uma interpretação bíblica de Ezequiel 28, falando sobre Lúcifer e coisas dessa natureza. A gente vai ver aqui a pregação dele, que gerou, polêmica na internet, dividindo opiniões, e eu gostaria de trazer isso aqui para o canal, para a gente falar um pouco sobre essas polêmicas do Infeliciano. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto, ok? Venha também ser membro do clube de membros parceiros deste canal, patrocinando esta obra aí apologética, evangelística e missionária. Pronto, eu fui marcado aqui nessa postagem deste Instagram, onde está a notícia aqui, ó. Durante uma pregação em uma igreja, o pastor Marcos Feliciano compartilhou uma interpretação teológica que rapidamente gerou ampla repercussão nas redes sociais. E gerou mesmo, viu? Em sua fala, ele afirmou que antes da criação dos anjos, o céu era silencioso e que Deus quebrou o silêncio do universo ao colocar som na boca dos seres celestiais. Não sei de onde é que ele tirou essa pérola, não é isso? Feliciano também declarou que a música foi criada dentro de Lúcifer. Lúcifer, na realidade, é um nome em latim, né? A gente não vai entrar em detalhes nisso aqui, mas eu posso até explicar no decorrer deste vídeo. Apresentando Lúcifer como a própria encarnação da música e líder de um coral celestial que teria recebido 1/3 dos anjos para aprender o louvor. Segundo ele, o Infeliciano, a queda de Lúcifer foi motivada pelo orgulho do seu dom musical. Vai vendo, viu? As afirmações dividiram opiniões entre cristãos. Muitos internautas questionaram o embasamento bíblico das declarações, destacando que não há texto nas escrituras que afirmem que o céu era silencioso ou que a música tenha sido criada dentro de Lúcifer. Outros, por sua vez, defendem o pregador, ressaltando seu estilo singular de interpretação teológica e a forma como suas mensagens impactaram espiritualmente os ouvintes. Coisas do Infeliciano, e daqueles que o seguem. Eu estou aqui com a mensagem do Infeliciano, eu vou colocar essa mensagem na íntegra. Mas antes de soltar a mensagem na íntegra, Marco Infeliciano, ele é conhecido por algumas pregações polêmicas. E eu tenho essa pregação polêmica dele aqui, relacionado com os anjos. Eu achei por bem trazer aqui para relembrar. Relembrar também é viver, Vamos ver aí a mensagem do Marco Feliciano, há alguns anos atrás, falando sobre a questão da criação de Deus e dos anjos. Vamos lá. E se eu criasse um outro ser? E se eu criasse um ser diferente de tudo? Sim. E aí Deus usou os anjos e usou os animais para fazer a criatura que ele queria. Sim. Deus pegou o espírito dos anjos, a alma dos animais e a terra dos animais e juntou tudo. Resultado, nasceu você. Você não entendeu nada, eu vou falar. Não entendi mesmo. Deus pegou o espírito dos anjos, a alma dos animais e a terra dos animais, botou tudo junto. Resultado, nasceu você. Bom, essa pregação aqui, irmão, ele gerou uma polêmica que você não tem ideia, Passou vários
meses as pessoas falando sobre esse tipo de interpretação que não tem nenhuma base bíblica para existir. Pessoas que defendem esse tipo de interpretação estão se baseando em quê? Não é isso? E agora ele aparece no cenário com essa interpretação aqui. Vamos analisar passo a passo, vamos lá. Você sabia que o universo onde Deus habitava era silencioso? Habitava ele consigo mesmo sentado num trono. Pai, Filho e Espírito Santo em um. Conversavam consigo mesmo telepaticamente. O que eu não entendo é esse negócio de conversar consigo mesmo telepaticamente. Ora, se a gente consegue conversar telepaticamente, qual a necessidade da boca? Não é? Não há necessidade, é ilógico. Se são seres que se comunicam telepaticamente, não há necessidade de criar a boca. Então, ele está dizendo claramente que Deus não tinha boca, irmão, porque se comunicava telepaticamente. Tipo extraterrestre, né? Até que Deus achou aquilo muito chato. Então ele criou os anjos. Até que Deus achou aquilo chato. Veja a interpretação, viu? De onde ele tirou, não sei. Mas ele, na interpretação, né? Ele está dizendo que Deus se irritou do silêncio angelical. Angelical não, porque até nem anjo existia, né? Vamos lá. Seres extremamente bonitos e poderosos e lindos. Aí Deus viu os anjos, mas eles conversavam telepaticamente também, porque os anjos têm o mesmo espírito do Senhor. E criou os anjos sem boca, né? Era um silêncio total, porque ninguém falava nada. Todo mundo conversava telepaticamente. Aí Deus resolveu colocar som na boca dos anjos. Oxente, Deus resolveu colocar som na boca dos anjos. Criou os anjos com boca, mas eles conversavam telepaticamente. Então, se conversava telepaticamente, para que criar a boca? Meu Deus do céu, qual é a finalidade da boca? Não é para falar, né? Não é para falar. Nós, humanamente, temos a boca como também a entrada de alimento. Não só de falar, mas a entrada de alimento, que a gente se alimenta pela boca. Mas vamos partir do pressuposto que a criação é celestial, está no céu e tem boca. Mas tem boca e não fala. Não é um negócio... De onde o infeliciano foi tirar esse negócio aí, meu Deus do céu? E Deus quebrou o silêncio do universo com uma palavra só. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Pelo que eu percebo nas Escrituras, a criação é que declara que Deus é santo. Deus se declarando santo para a criação. Não é o contrário, não. É a criação que declara que Deus é santo. Eita, meu Deus, vamos mais. Aí depois que Deus viu a palavra santa, ele achou linda e disse: agora eu vou criar um ser que seja musical. Pronto, agora começa, viu? Ezequiel agora 26, vai. 27, 28. Aí Deus criou Lúcifer. Como eu falei, Lúcifer é uma interpretação em latim para a palavra rei Léo, que está em Isaías 14 e 12, né? Rei Léo. Então, só existe ali aquele texto. E a palavra Lúcifer deriva desse texto de Isaías 14. Tá entendendo? Mas é uma palavra em latim. Lucifer, aquele que porta a luz, o portador da luz. E Deus diz: porquanto nos dias em que eu te fiz, eu fiz dentro de ti o som do tambor e do pífaro. Dentro do anjo havia o som de instrumentos. Bom, alguns teólogos acreditam, e eu sigo essa interpretação, vou citar ele, o Augusto Vailates. Ele interpreta Ezequiel, capítulo 28, e esse texto que ele acabou de citar aí, que a obra dos pífaros e dos tambores estavam em ti no dia que fosse criado, foram eles preparados. Eu aconselho a você a ver este vídeo, essa interpretação do Augusto Vailates sobre a questão de Ezequiel 28, uma maravilhosa interpretação, onde ele
afirma categoricamente que Ezequiel 28 não faz referência a Lúcifer em lugar nenhum. Não faz referência ao diabo em lugar nenhum. Não faz referência a Satanás em lugar nenhum. Aliás, você não vai ver uma referência no livro de Isaías e nem no livro de Ezequiel falando sobre o diabo, irmão. Nenhuma referência. Aquela referência que está em Isaías 14, Ezequiel 28, tem relação com o rei de Tiro e o rei da Babilônia, irmão. O Carlos Augusto Valati fala sobre essa interpretação. A música foi criada dentro de Lúcifer. Ele não era só um anjo, ele era a encarnação da música. Que é isso, mano? Pergunte como eu sei. Sim. Só fala se todo mundo perguntar. Com base em... Alguém lembra das notas musicais? Pronto, com base nas notas Como são as musicais. notas musicais? Dó. É o que, rapaz? Não, mas é sério mesmo isso. Esse último dó é por sua conta. São só 7. De novo. É sério mesmo isso. Ah, infeliz. A última vez. Dó. O número 7 é o número das notas musicais originais, as que compõem. O número 7 não é um número normal. É o quê? O número 7 é o número da perfeição. Isso daí é teologia dos teólogos, viu, irmão? A Bíblia não fala nada sobre isso, mas é a teologia dos teólogos. O homem não faz nada perfeito. Só Deus faz. Algumas frases de efeito, jargões. Esse anjo ficou tão poderoso que Deus deu a ele 1/3 dos anjos do céu para ficarem ao lado dele e aprenderem música. E a Bíblia diz que eles subiam ao alto do monte da congregação e cantavam para o Senhor. A música é algo tão extraordinário e tão poderoso que eu sempre falo com o Roberto, que é meu filho, está comigo há 16 anos. Nunca deixe que a síndrome de Lúcifer te pegue. Todos os músicos que aqui estão em cantores, levitas, prestem atenção nisso. Nunca deixe que a síndrome de Lúcifer te pegue. Qual é a síndrome de Lúcifer? Achar que é alguém porque tem um dom. Achar que é alguém porque quando canta o próprio Deus para ouvir. Porque esse foi o pecado dele. Ele encantava Deus que Deus ficava tão feliz. Deus teceu comentários acerca dele que nunca falou de ninguém. Deus elogiou Lúcifer por causa do louvor. É o que, rapaz? Resultado? Queda Onde está isso, iminente. Feliciano? E com ele, 1/3 dos anjos caíram do céu. Pronto. O coral inteiro que Deus tinha no céu caiu em pecado por causa da força expressiva do louvor. Olha, são interpretações particulares, não é isso? Onde a pessoa inventa para si uma nova teologia. É a teologia do Marco Feliciano. É impressionante, irmão. De onde ele tirou isso? Agora, eu gostaria da sua opinião sobre essa situação. Certo? Isso tem base bíblica para subsistir? Ou o infeliciano está viajando na maionese, irmão? Porque tem pregador que é assim, ó irmão, eu há muito tempo deixei de ouvir mensagens temáticas. Porque muitas vezes as mensagens temáticas, existem alguns problemas nelas. Algumas mensagens temáticas começam em Gênesis e terminam em Apocalipse. Outras mensagens temáticas se tornam tão alegóricas, tão fantasiosas, se acrescentam tantas histórias nas mensagens, que elas acabam fugindo à lógica. Mensagens temáticas, elas correm o risco de atravessar essa esfera, a esfera do natural, e cair no irracional. Tá entendendo? Hoje eu tenho um apreço muito grande pela mensagem expositiva, pregação expositiva. Mas e você? Qual a sua opinião sobre essa mensagem do Infeliciano? Você concorda com isso?
Você discorda? Deixe sua opinião teológica aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião. O que é que você acha? O que é que você pensa disso tudo? Ele viajou na maionese? O que ele falou tem base bíblica? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber o que você pensa, o que você acha disso tudo. Uma vez mais, eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, irmão. Canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.